que eu tô animada pra essa live! Opa! Nossa, mudei o clima aqui rapidinho, né? Mas tão linda quanto essa música será a live de hoje. Por quê? Porque falaremos sobre sonoridade. Sonoridade é tudo que o músico precisa ter pra mostrar, pra fazer um cartão de visita bonito, para as pessoas se interessarem, para as pessoas gostarem de nos ouvir. A gente precisa ter uma boa sonoridade, um controle bom da nossa sonoridade. Já vou deixar uma dica pra vocês, não toquem com os dois fones de ouvido, porque é um pouco estranho. Eu toquei e estava um pouco surda. Então, não recomendo, esqueci de tirar, é bom deixar um lado só. Mas, bom, fica o aprendizado pra gente também, né? A gente começar a live. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me dá um ok aqui, porque senão eu passo todo o conteúdo e aí no final da live eu vejo que está sem áudio, então, por favor, só me dá um joinha aqui, um sinal que vocês estão conseguindo me ouvir. Obrigada, primeiramente, por vocês estarem aqui hoje para nossa live sobre os 3 pilares do som. Isso que eu vou ensinar hoje, que eu vou passar para vocês, é algo que eu sintetizei de 15 anos de flauta, pegando uma dica aqui, uma dica ali. Hoje eu consigo pegar os conteúdos e sintetizar, deixar mais simples para os meus alunos. Então, eu aproveito e trago aqui para vocês também. Obrigada, Thiago. Thiago, dá um joinha aqui que o áudio tá legal. Boa. Então, beleza. Então, vamos começar a nossa live. Os 3 pilares do som. O que seria isso? Para mim, os 3 pilares do som são as três coisas fundamentais para que a gente consiga ter um som de qualidade, consiga fazer tudo que a gente precisa na hora de tocar. Então, dinâmica, você vai precisar ter um desses pilares, manter a constância do ar, velocidade de ar, a gente vai falar sobre tudo isso, mas tudo que você precisa fazer, inclusive vibrato, também a gente vai precisar dominar esses 3 pilares, tá? Então, fica aqui comigo até o final. E o último deles é o mais difícil, então vou passar aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Quem tá com a flauta aí, já monta a flauta e vamos fazer junto, porque daí vocês já vão tirando a dúvida aqui comigo, tá bom? Pode mandar as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Ótimo, então vamos lá. Primeiro pilar do som, que é fundamental para que a gente consiga... Eu falo aqui de técnica, tá, gente? Não é nada de musicalidade, de música, é técnica mesmo. Sonoridade. Então, o que a gente precisa para ter uma boa sonoridade? Primeiro, conseguir controlar a quantidade de ar que a gente põe na flauta. A flauta é um instrumento que ela não é, digamos assim, naturalmente tão potente quanto o trombone, uma tuba. Inclusive, acho que o meu vizinho tá tocando trombone, tá dando pra ouvir aí? Meu vizinho, ele sempre toca. Então, a gente não tem a mesma potência. Além disso, o orifício da flauta ele é pequeno. Então, a gente precisa dosar muito bem a quantidade de ar que a gente coloca. E a quantidade de ar está muito conectada com o volume, a intensidade que eu vou tocar. Então, já vai direto nesse ponto de intensidade do som. Então, se eu quero um som mais forte, eu tenho que pôr mais ar na flauta. Tem que soprar mais. Se eu soprar além disso, eu já tô assim no meu limite. Se eu soprar além disso, o som sai agressivo e não sai bonito. Você percebe que até escapa para os harmônicos agudos. Então, não é legal. Então, você vai ter consiga ter esse controle para você entender onde é o seu limite e o limite da sua flauta também. Claro que se você tiver uma flauta com heavy wall, ela vai aguentar um pouco mais. Heavy wall é a parede mais grossa, de prata, né? Então, ela aguenta um pouco mais de som, um pouco mais de ar. Mas tudo depende muito de quanto você consegue abrir espaço para colocar todo esse ar. Então, primeiro pilar, quantidade de ar. Então, para isso, quanto mais ar eu tenho, mais espaço eu tenho que abrir na boca, mais espaço tem que ter para esse ar sair, esse ar ressoar. E quanto menos ar, mais apoio eu tenho que ter, mais velocidade de ar eu tenho que ter, que já vamos para o nosso... Na verdade, ele é o terceiro, dei um spoiler aí do nosso terceiro pilar. Não vou falar dele antes, por causa que ele é mais difícil, né? Porque eu falei que tem uns exercícios específicos para ele. Então, vamos lá com calma, eu não posso me empolgar. Ângulo, segundo pilar. Segundo pilar é ângulo. Gente, ângulo é uma coisa muito importante, por quê? Já aconteceu isso com vocês? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta aqui. Já aconteceu com vocês estar tocando, assim, uma nota aguda? Isso pode acontecer por 2 motivos. Provavelmente isso acontece quando acaba o ar, tá? No final da frase, acabou o ar, daí a nota cai para o grave, porque a velocidade do ar diminuiu, mas também porque o ângulo diminuiu. Quando a velocidade do ar cai,
logicamente, é uma coisa de física, a gente começa a soprar também mais para baixo, né? Lembra da mangueira? Quando era criança, eu adorava molhar o quintal da minha mãe. Então, eu adorava brincar lá com as plantas. Sempre fui uma criança meio moleca, uma pessoa meio moleca, uma menina meio moleca. Enfim, aí na hora que eu ia lá brincar no jardim, de molhar as plantas e tal, eu gostava de apertar na pontinha da mangueira. E quando você faz isso, lembra lá? Vocês já fizeram isso também, né? Quando você aperta, diminui o orifício, ela sai mais longe. Por quê? Porque ela tem mais pressão, isso mesmo. Porque ela tem mais pressão, então ela vem todo aquele volume, você muda o ângulo aqui e aí ela vai mais longe. Então, como você consegue mudar, controlar aqui o ângulo que a água vai sair, é a mesma coisa com a flauta. Inclusive, essa analogia da mangueira é fantástica, porque funciona muito com a gente. Então, imagine que você é uma mangueira. Que ótima teoria. Quando a gente tem muito ar, a gente precisa que esse ar saia, que esse ar venha para a flauta, que a gente consiga colocar ele para fora. Quanto mais espaço a gente tem, melhor, mais rápido não, mas melhor esse ar vai sair. Quanto menor o orifício, mais rápido ele vai, com mais pressão, certo? Quanto maior o orifício, mais lento ele vai, então a água vai cair mais pertinho da mangueira. Só analisar com a mangueira que dá certinho essa ideia aí do jardim, tá bom? Então, o segundo pilar é o ângulo. Lembra da pontinha lá da mangueira que a gente consegue mudar. O que seria essa pontinha da mangueira? O nosso maxilar. Quando a gente muda o ângulo com o maxilar, a gente facilita a emissão de certas notas. Então, por exemplo, se a gente for para os agudos, a gente precisa soprar mais para frente, com um ângulo mais para frente. Então, deixa eu ver de um jeito que aparece aí. Principalmente se eu quiser manter a mesma quantidade de ar para toda a oitava. Então, no grave. Como se tivessem 3 embocaduras, né? O grave, o médio e agudo. Isso é um pouquinho, assim, difícil de controlar no começo. Requer muita prática. Eu também falo, além das embocaduras, que a gente tem embocadura grave, média e aguda, eu também falo de uma embocadura média. Mas isso a gente vai ter que deixar para outro vídeo, senão eu vou escapar do meu conteúdo aqui, porque eu me empolgo quando começo a falar desses assuntos. E aí, se eu deixo, eu tô aqui, é 10 horas da noite, eu tô dando live. Então, vou focar aqui no nosso conteúdo. Mas, só para vocês entenderem, isso da embocadura média é quando a gente consegue fazer toda a extensão da flauta sem mudar a nossa embocadura. Então, a nossa embocadura funciona para toda a extensão. Claro que daí a gente não vai poder soprar da mesma forma, porque a embocadura está com a mesma forma, mas se eu soprar do mesmo jeito, os graves não vão sair ou os agudos não vão sair, porque a gente tem um limite nessa vida, não é verdade? Então, se eu soprar do mesmo jeito nas 3 oitavas, não sai, mas se eu acho que é melhor exemplificar, né, se não entender mais. A embocadura média é não mexer em embocadura. Embocadura de Moise. Moise falou o quê? Quando é agudo, sopra mais, quando é grave, sopra menos. Por quê? Porque é natural da flauta, no grave sair menos som, no grave não ser tão potente, e no agudo ser mais brilhante, soar mais. Então, Moise falou o quê? Aprenda a tocar com a maneira da natureza da flauta. Então, aprenda a tocar a flauta na natureza dela, respeitando a natureza dela. Então, os agudos, deixa eles soarem mais, e os graves, deixa eles soarem menos. Pra tocar assim, a gente consegue ter essa embocadura média, que é a embocadura que a gente não mexe. A gente muda só o jeito de soprar. Então, sopra o mais no agudo, sopra o menos no grave. Ficou mais claro? Espero que sim. Os pensamentos são muito rápidos aqui, então, às vezes, eu dou as informações meio em ordens contrárias, mas eu acho que agora deu pra ficar claro. Se alguém não entendeu, me pergunta aqui que eu vou explicar melhor isso da embocadura média, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma live só sobre isso, porque daí a gente pode trabalhar com mais profundidade e não toma muito tempo do nosso assunto de hoje. Então, vamos recapitular. Primeiro, quantidade de ar. Quantidade de ar, volume. Mais ar, mais volume, menos ar, menos volume. E aí, como que a gente ajusta essa continha, porque senão, para a afinação não cair e tudo mais, aí a gente precisa ajustar a velocidade do ar e o ângulo, que são, na verdade, os nossos 2 próximos pilares. Então, é como se fosse uma balança, gente. Quantidade de ar, ângulo e velocidade.
esses três pilares, eles têm que estar em comunhão, digamos assim. Então, se você vai pôr mais quantidade, você precisa ajustar os outros dois para que a afinação fique boa, o som não fique estourado, para que a qualidade do som saia legal no forte e no piano. E a mesma coisa com o ângulo. Se você mudar o ângulo, você vai ter que ajustar as outras partes da balança. Então, a quantidade de ar e a velocidade. Mudou a velocidade do ar, vai ter que ajustar os dois. Então, assim, é um joguinho, tá? Você tem que... Mas essas são as partes fundamentais para a gente conseguir controlar o nosso som. Sem ter esses três pilares, a gente não consegue ter um som cheio, um som bonito, um som afinado e fazer todas essas variações de timbre, de cores e tudo mais. Então, a gente falou de ângulo, quanto mais agudo, mais para frente, quanto mais piano, mais para frente também, mais para fora, para a gente corrigir a afinação, quanto mais para dentro da flauta, mais grave e mais forte. Estão anotando no caderninho que isso aqui, ó, queria muito que alguém tivesse pegado e falado pra Ariane, é isso aqui, ó, Nossa, teria resolvido muito minha vida em vários sentidos. Mas eu tive que descobrir meio por minha conta, aí pegando um negocinho aqui, um negocinho ali, falando, isso era aquilo e aquilo era aquilo outro, que, caramba, que legal. Então, anota e experimenta, tá? Não é porque eu tô falando aqui que é o que funciona comigo, que funciona com meus alunos, que vai funcionar pra você. Então, bota, experimenta lá, faz exercício e depois vem me contar, porque eu vou amar saber o que vocês... como que foi essa experiência de treinar esses pilares. Então, o último pilar, que eu falei que é o mais difícil, é o da velocidade. Por que ele é o mais difícil? A gente não consegue ter muito... metrificar isso, saber se o ar tá saindo mais rápido ou se mais lento, né? É difícil você ter essa métrica, ter essa noção, porque é muito interno, a gente não tá falando de velocidade na verdade seria, eu acredito, né, velocidade de arco, seria muito parecido com os arcos de cordas, mas eles têm um arco, né, eles estão vendo se tá rápido ou se está lento, a gente não, a gente é tudo aqui dentro, então é um pouco mais difícil. Então, como que eu ensino meus alunos a treinarem a velocidade de ar? Pensando em ar frio e ar quente. Por quê? Ar frio é mais rápido e ar quente é mais lento. Eva, então, o que a gente pode associar aqui? Ar frio, imagina que vocês estão soprando sopa para esfriar, sabe? Então, tem a sopinha lá, vocês estão... Ou a vela, velinha. Ar frio, ele tem mais velocidade, ele é mais rápido. Ar quente, embaçando o vidro. Então, é um ar mais quente, precisa de mais espaço. Então, é diferente, né? O jeito de você entender, de você fazer. Ar quente. Então, ele é mais lento. Isso, pra mim, tem muita relação com o timbre. Quando a gente fala de timbres mais brilhantes, de som mais brilhantes, mais pontudos, não é bem isso, mas mais diretos, mais projetados, eu gosto de pensar mais em som em ar frio. Porque pra mim o ar frio me dá essa direção, me dá essa velocidade que eu quero, né? Então o ar frio me ajuda a ter esse som mais focado. É difícil de ensinar isso, mas esse som mais focado, esse som, pra mim, se fosse imaginar uma paleta de cores, seria um som mais denso, assim, mais vermelho, fogo, não sei, um magenta, assim, magenta é parecido com vermelho e fogo? Acho que é, né? Tô meio confusa agora. Mas essa cor mais densa seria esse som, esse ar mais frio. Já o ar quente, então deixa eu demonstrar aqui, um som de ar frio. Então deu pra entender? Esse é um som ele é mais focado, assim, na minha opinião, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o ar quente. O ar quente é aquele ar de embaçar vidro, lembra? Aquele ar mais, ele não é tão focado, na minha opinião. Ele fica um pouquinho mais mole. Não é mole, porque você tem que apoiar, você tem que direcionar ele também do mesmo jeito. Mas ele não é tão focado quanto ar frio. Se você fizer esse exercício na sua palma da mão, você vai entender o que eu quero dizer. Ar frio, você pode quase sentir um foco na sua palma da mão, né? Já o ar quente você não sente, ele se espalha. Então é muito parecido. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o ar quente. Então...
ar frio, ar quente. Pra mim combina muito mais com essa parte da música. Até por isso que foi difícil fazer do outro jeito com ar frio. Acho que combina muito mais esse ar mais quente, esse timbre mais fosco, mais neblina, sabe? É isso. Dá pra perceber que ele é mais profundo? Ele é um som mais profundo mesmo. No grave dá pra reparar mais. No agudo acho que não dá pra reparar tanto. Então ele tem mais... Ele fica mais gordinho. Então eu também sinto que eu preciso abrir mais a boca e a garganta quando eu tenho que fazer esse som, esse ar quente, sabe? Da mesma forma como a gente faz o ar quente mesmo. Não é que no ar frio eu vou fechar, pelo amor de Deus. Aqui tem que estar sempre tudo muito aberto. É que no ar grave é mais fácil conseguir esse espaço, na minha opinião. Temos perguntas! Vamos lá para as perguntinhas. Vamos voltar aqui. Tiago Leite. Ari, o vibrato é algo obrigatório ou opcional? Que pergunta polêmica, Tiago. Na minha opinião, é e não é. Difícil responder. Porque assim, depende muito do que você tá tocando. Depende muito do estilo que você tá tocando, que música que compositor que escreveu, do seu gosto. Eu mesma não gosto quando tem aquele vibratão, assim. Eu acho bonito os outros fazendo, mas pra mim eu não gosto, sabe? Não acho que combina com Nielsen, com Khachaturian, com isso acho que combina. Então tem assim esses bem imponente, né? Então se não tem falta, fica meio morto. Né? Fica meio escolar, estudantil, então não acho que combine. Já ao contrário também acontece, tem músicas que você coloca muito vibrato, não combina, então depende muito do que você tá tocando, tá bom, Thiago? Mas em geral combina, sim, em geral vibrato, som de flauta sem vibrato não combina muito, né? Então, assim, use com cautela. O som da flauta sem vibrato precisa ter muito... Você precisa fazer muito bem, pra não ficar chato, não ficar chapadão, sabe? Então, se você não for fazer vibrato, tenha certeza que você está deixando aquela música interessante de outras formas. Respondido? Então, depende. No caso, Ramsés. Oi, Ramsés, é você? É você? É você, menino. Quanto tempo? Ramsés, pianista maravilhoso. Estudou aqui em Tatuí. Que legal te ver por aqui. No caso do ar quente, o buraco dos lábios fica maior. Sim, fica maior. É uma coisa meio que... É natural, né? Quando a gente quer fazer essa mudança de frio para quente, é natural que a gente precise de mais espaço, aquilo que eu tava falando. E aí, a embocadura, o espaço entre os lábios também muda. Então, por exemplo, o ar frio, né, no grave. Deu pra perceber? Então, no ar quente, o espaço realmente fica maior. No ar frio, eu foco um pouco mais, tá? Isso ajuda bastante. Pensar nisso também. Mas, isso é pra vir pra ajudar, tá? Não é pra estudar pensando que vou abrir, vou fechar. Não, é pra você buscar esse som mesmo. Quando eu comecei a aprender isso, quando eu comecei a estudar, eu imaginava uma paleta de cores mesmo. Então, eu ia lá do vermelho mais fosco, mais fosco não, mais... assim, apagado, mais neblina, mais... até o mais denso mesmo, mais truncado, sabe? Então, eu fazia esse estudo. Então, eu ia lá... Esse fone...
Dá vontade de mudar a dinâmica, mas não é pra mudar a dinâmica não, tá? É pra manter a dinâmica, a quantidade de ar que a gente sopra é a mesma. Só vai mudar o espaço, o jeito de tocar, o jeito de soprar. Então, o ar frio você vai pensar mais direcionado, o ar quente um pouco mais, com mais espaço, mais aberto, tá bom? Então, fazer esse exercício é legal, você vai mudando depois as notas, vai subindo. Cuidado com a afinação. Eu sinto até o ar, parece que ele sobe, sabe? É muito louco isso. Parece que o ar sobe aqui pro nariz, pro céu da boca. Então, tudo isso são coisas que a gente pensa pra ajudar, mas você tem que sempre focar na sonoridade, no resultado sonoro que você tá tendo. Quanto mais você conseguir variar, melhor. Então, quanto mais variações você tiver de cor, de timbre, de velocidades, melhor, tá bom? Espero que eu tenha conseguido trazer mais informações aqui para vocês sobre isso. Sem dúvida, estudar esses 3 pilares individualmente e juntamente também você entender, se eu colocar mais ar, o que eu tenho que mudar nos outros 2 pilares? Se eu deixar o meu ar mais frio, o que eu tenho que tomar cuidado para... Vocês viram que a minha afinação começou a querer subir quando eu estava fazendo esse exercício aqui. Então, você tem que controlar. O que eu preciso fazer quando a velocidade está mais rápida, com o ângulo e com o foco para conseguir, com o ângulo e com a quantidade para conseguir manter o ar constante e manter o ar com a mesma qualidade de afinação também. A velocidade é muito relacionada também com o apoio. Quando vocês ouvirem falar de apoio, para mim é isso, é velocidade de ar. Você manter o ar sempre, tem que ser uma flecha, sabe? Tem que ser um tiro o seu ar. Mesmo se for no grave, no piano, no ar quente, não interessa, assim, você tem que estar muito apoiado aqui. E quando eu falo de apoio, não é de tensão, não é fazer tensão com o abdômen. É realmente pensar na coluna de ar constante. Se você faz esse exercício com S, alguém já fez aula de coral? Lembra desses exercícios de aula de coral? Então, essas consoantes não tem como a gente fazer sem uma pressão abdominal, sem sentir um apoio aqui no nosso abdômen. Então, eles ajudam muito a gente a entender o que é isso. Então, nada mais é do que manter a pressão, manter a coluna de ar durante a emissão sonora. Então, você está tocando, mas isso aqui tá sempre, seu abdômen, seu tronco está sempre preparado, sempre apoiado para manter a qualidade do som, manter as frases coerentes, não ficar aquele som oscilando. Já viram isso? Do som ficar oscilando, ficar... Fica um som, exagerei pra caramba agora, mas fica esse som inconstante. Isso acontece por quê? Porque a pessoa não está soprando corretamente, não está mandando, a velocidade do ar não está igual, não está colocando o ar de maneira certa na flauta, não está apoiando. Se ela estivesse apoiando, o ar estaria constante, não estaria... Não é verdade? Então, problema de constância para mim é resolvido com velocidade de ar. Então, tudo que vocês forem tocar, sempre observem esses 3 pilares. Se a quantidade de ar tá legal, tá suficiente para o que você quer tocar, se tá tocando forte, dependendo da dinâmica que você tem, se não está sobrando e não está faltando, porque ambos são ruins. Então, se não está sobrando gasolina, ar na flauta, ou se também não está faltando. Se falta, também acontece problemas de afinação e de qualidade. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que estar no ponto certo e você vai saber ouvindo. O seu ouvido é seu maior professor neste momento, no momento do estudo. Então, não deixe de ouvir, ouça o tempo inteiro tudo que você estiver fazendo. Ângulo, se você está colocando a flauta no ângulo adequado para aquela oitava, para aquela região, para aquela dinâmica que você quer fazer. E a velocidade de ar, se está constante, se você está conseguindo manter a velocidade do ar, se você está conseguindo mudar os timbres, tá bom? Então, eu espero que eu tenha colaborado com vocês, que não tenha ficado dúvida. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui no direct que eu
que eu tenho o prazer de responder para vocês. E pode comentar também, vou deixar salvo no GTV para vocês assistirem depois, revisar o conteúdo. E nos vemos no próximo Papo de Flauteiro, na próxima live. Obrigada por estarem aqui nesta... Que dia que é hoje? Que eu estou completamente perdida, meu Deus! Quarta-feira, 6 horas da tarde. Obrigada por estarem aqui, por terem assistido a live, por terem tirado as dúvidas. Fiquei muito feliz de rever alguns amigos, alguns alunos. Ah, e já vou adiantar aqui, ó, o Victor Barral tá aqui. Oi, Victor, tudo bem? Dia 30 tem live de Papo de Flauteiro com o Victor. Então, já vão se preparando aí. Se tiver dúvidas, perguntas já pro nosso querido convidado, já traz pra gente conversar sobre esses assuntos. Pode trazer, tira suas dúvidas e vamos ter um papo muito legal, Papo de Flauteiro. Primeiro Papo de Flauteiro com um convidado, né, no dia 30, sábado, às 8 horas. Né, Victor? Tá certo, né? Estou um pouco louca com as datas, estou um pouco confusa, mas eu acho que era isso mesmo. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por terem assistido. Fiquei muito feliz. Espero que tenham colaborado e, se ajudou, compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a essas informações e consigam evoluir ainda mais na flauta. Um beijo e até o próximo Papo de Flauteiro. Tchau!